Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre formatação para apresentação de dados relativos à data e hora e como isto varia de país para país. Atualmente, com frequência cada vez maior, uma aplicação pode ser desenvolvida num país e usado em vários outros países ou regiões. E como nós não queremos que ninguém perca o avião por má interpretação dos dados, nós temos que apresentar as informações de data e hora de acordo com o costume local. A variedade é grande, escrever um programa para cada região não seria nada prático. Para ilustrar o problema e também mostrar a solução que a Microsoft desenvolveu, escrevemos um pequeno código que vamos descrever em seguida. O programa funciona assim. Nessas duas primeiras caixas, a gente seleciona um dia e uma determinada hora. E nesta combo aqui, nós temos uma instalação de todas as informações culturais que estão instaladas nesse meu Windows aqui. Então, nós temos informação aqui para diversos países do mundo, são quase 200. Vamos supor o seguinte, aqui na formatação D, esse padrão de formatação D, que depois nós vamos dizer como é que usa, que chama Short Date, em inglês, como está escrito aqui, padrão em inglês, ele sai 2/14/2020. Ou seja, hoje é dia 14/2/2020. E no formato em inglês ele sai 2/14/20. Se eu mudar esse formato aqui, por exemplo, para português, português Brasil, tem vários aqui. Você vê, a Microsoft dividiu em vários pedaços, português Brasil, Portugal, etc. Em português Brasil, olha como é que a formatação sai. A mesma formatação D, o padrão D, short date, sai dia, mês, ano. Em inglês sai ano, mês, dia. Isso aqui fica mais dramático ainda quando a gente passa para as mudanças de língua. Por exemplo, aqui, ó, D maiúsculo é formatação long date. A formatação long date em português sai sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Se eu puser isso aqui em inglês, por exemplo, da Austrália, vamos dizer, vai sair Friday, 14 de February 2020. Ok? E se eu puser, por exemplo, sei lá, em alemão, Germany. Olha como sai aqui, ó. Nem sei como é que pronuncia, acho que é Freitag. E a coisa fica mais dramática ainda quando a gente vai, por exemplo, para o Egito. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar Egito. Ou algum país árabe aqui, vamos ver. Arábica. No Chad, por exemplo. Olha como está escrito aqui. Ou seja, sem eu ter que mudar nada, a gente conseguiu localizar essa informação e ela vai ser apresentada de forma correta em qualquer lugar do mundo que essa aplicação estiver sendo usada. Aqui, para fazer, por exemplo, para ele calcular os dados e mostrar, ele mostrar para o usuário, ele vê qual é a informação de cultura corrente. Ou seja, a informação de cultura corrente aqui deste meu computador está em inglês. Do outro computador, do outro notebook que está aqui do lado, está em português. E assim por diante. Então, quando você faz a instalação do Windows, lá no Control Panel tem uma parte de regionalização. Se você não fez, ele normalmente assume, mas se você modificou, fica aquilo que você modificou lá. Então, cada computador vai apresentar os dados de acordo com a informação de cultura corrente que cada um deles está usando. Essa informação de cultura aqui vai longe. Se a gente clicar aqui em detalhes, ele vai mostrar aqui até onde vai isso. É uma porção de coisas, são dezenas de dados que tem isso. A Microsoft, eu estou mostrando aqui só a parte de informação de data e hora. Mas tem também a informação numérica, separação por ponto, vírgula. Tem a informação, por exemplo, de representação monetária. Ou seja, tudo isso está jogado dentro desse arquivinho que a Microsoft fez para cada país, todo o padrão de cultura que ele tem. Se eu pegar, por exemplo, a gente viu aqui a Alemanha, deixa eu voltar lá para mostrar um pequeno detalhe. Por exemplo, a Alemanha trabalha com data igual a nossa aqui, 14/2/2020. Mas você, não sei se vocês notaram, aqui a separação do dia para o mês na Alemanha é ponto, não é barra como a nossa. Tá?
Então, é muito importante, se você tem uma aplicação internacional, prestar atenção nesse detalhe aqui. Então, o formato que a gente usa na programação é sempre o mesmo. Por exemplo, aqui nesse caso, D, que é para short date, é sempre o mesmo. Quem se encarrega de fazer a modificação e apresentar a short date como ela é vista em cada um dos países do mundo são as informações de cultura que estão nesse arquivo aqui. Ok? Agora vamos ver lá dentro do programa como é que isso aí funciona. Aqui, se você clicar numa dessas linhas, por exemplo, você clica com o botão direito aqui, ele te dá, o programa aqui te apresenta como é que você usa essa informação no caso de programação em C#. Nós vamos ver agora isso aqui lá dentro, como é que funciona. Fechando aqui, vamos analisar o código. Primeira coisa que o programa faz é o quê? Ele preenche aquela combo de informação de cultura. Então, para fazer isso, o que ele faz? Ele usa esse comando aqui, ó. Culture Info é um objeto, tá? E ele vai ver, dentro desse objeto, Culture Info CI, ele vai buscar dentro da informação de cultura geral, que eu pus aqui a opção de selecione todas as culturas, ele vai me trazer todas as culturas que estão instaladas dentro da máquina. Eu vou percorrer cada uma delas e vou jogando tudo isso aqui, ó, CMB Cultures, Items, Add, eu estou colocando dentro da combo todas as culturas existentes. A combo, como vocês já sabem, se vocês tiverem algum interesse em ver, tem um outro vídeo aí que mostra como é que funciona a colocação de dados dentro de combo. Ela tem dois pedaços. Um pedaço da combo que você vê e um pedaço da combo que funciona como se fosse uma chave desse campo que você está vendo, que você não vê. Então, cada item de uma combo tem dois pedaços, o display member e o value member. Então, a gente fazendo isso daí, eu coloco aqui abreviei a chave para você achar essa informação de cultura e a especificação da cultura, o nome da cultura que vai na caixa que você vai ver. Ok, então, quando eu executo este pedacinho do programa aqui, o que eu consigo? A gente obtém isso aqui, essa combo preenchida. Ou seja, esse pedaço de código aqui, ó, ele preenche esta combo aqui, esta aqui, ok? E dentro disso daqui, se eu clicar aqui em detalhes, eu vou ver o que tem dentro aqui em toda a sua extensão. Dentro dessa cultura de informação aqui, eu tenho uma porção de informações. Por exemplo, Estados Unidos trabalha com a AMPM. O Brasil tem a data circular. O Brasil, por exemplo, vai de 1 da manhã até 23 horas, 24 horas da noite. Ok? 1, 2, 3, 4, 12, 13. Nos Estados Unidos é 1, 2, 3, 4, 12 AM, depois ele passa para 1 PM. Ou seja, o sistema deles não é circular, não é contínuo que nem o nosso. Aqui a barra de separação, os dias da semana, cada dia da semana, como é que é, etc, etc. Se eu pegar a mesma coisa aqui, por exemplo, para um país de cultura árabe, se eu pegar aqui, vamos dizer assim, se eu pegar um país de cultura árabe, o que vai aparecer aqui? Aqui são os dias da semana. Que imagino eu que isso aqui deve ser segunda, terça, quarta e assim por diante. Tá bom? Bom, então, esse pedacinho aqui preencheu esta combo, tá? Bom, depois que preenche a combo, cada vez que eu selecionar um outro item dessa combo aqui, que eu mudar a seleção aqui, ele recalcula a formatação embaixo. Por exemplo, vamos pegar aqui em espanhol. Isso também deve ser interessante, né? Aí, ó. Bom, vamos ver aqui em espanhol. Manuel Spanish. Spanish Argentina. Aqui vem tudo aqui escrito em espanhol. E os detalhes aqui, vem aqui também escrito em espanhol. Domingo, lunes, etc, etc. Ok, bom, ok. Uma vez feito isso, cada vez que eu mudo a seleção aqui, ele ativa essa parte aqui, ó, que é a informação de cultura, e recalcula. Aqui dentro tem uma pequena lógica que nós vamos ver daqui a pouco como é que funciona. Ele recalcula todas as datas de acordo com a nova cultura que foi selecionada lá. Então, antes que a gente continue, vamos passar agora para mostrar como é que foi feito o grid. Esse grid aqui, como é que foi feito?
Aqui tem uma série de opções de formatação, DDD, G, F, etc, etc. Cada uma gera um determinado tipo de formatação da data. Bom, eu selecionei aqui umas 50. Tem mais do que isso. Eu selecionei 50, que já é bastante. Mas devo dizer que, além disso, tem mais. Então, o que nós fizemos? A gente selecionou essas 50 informações e a gente colocou aqui. Nós colocamos aqui dentro do grid o formato, a descrição e o que vai resultar. Mas vamos falar vamos dizer do que nós estamos falando aqui. Aqui, por exemplo, nós pegamos aquelas 50 os 50 formatos que eu selecionei para mostrar, que seriam os mais comuns, foram esse aqui. Então, o formato D, short date, quando eu puser DD, vai aparecer só dia. Quando eu puser DTD, short weekday, abreviatura de dia de semana. DDD, weekday. Vamos lá no programa outra vez, para a gente entender o que nós estamos falando. Então, por exemplo, ó, DD, que é day, é 14, ó, que é dia 14. Se eu puser DDD, eu vou formatar em short weekday. Short weekday, o que é? Friday. DDD é weekday, dia de semana por extenso. Friday, aqui é free abreviatura, Friday por extenso. Esse tipo de abreviatura aqui, DD2, branco 2, sai o dia com 2 dígitos e mais o dia, que eu repeti aqui do lado, com 1 ou 2 dígitos, conforme se for até dia 10 sai um dígito só, se for antes, se for depois sai 2 dígitos. E assim por diante. Bom, esses formatos que eu escolhi, deram 50, eles cobrem grande parte do que a gente provavelmente vai ter aqui. Por exemplo, a década, tem informação até de década aqui, tem informação AM, PM, tem time zone aqui, que é Greenwich, sabe, aquele tempo, hora GMT, etc. Tem tudo isso aqui. Tem fração de tempo, tem segundo e fração de segundo, até para relógio atômico aí, que é ZZZ, que a hora vai até milésimo de segundo, etc. Bom, então, tem vários tipos de formatação. Eu peguei 50 e tem mais, hein, gente? Se vocês precisarem, depois no fim do vídeo aqui, eu vou colocar o endereço da documentação da Microsoft para vocês irem mais longe nisso aqui. Então, essa informação toda aqui é carregada dentro do grid e depois, quando eu trocar a data, ele vai recalcular toda essa informação e vai fazer a execução de célula por célula, toda a alteração correspondente. Vamos ilustrar o que eu estou querendo dizer com isso aí. Eu estou colocando aqui, por exemplo, 10 horas da manhã. Então, por exemplo, vamos supor que eu ponho aqui, eu mexo aqui, eu mudo para 8 horas. Bom, quando eu mudei aqui para 8 horas, aqui toda a informação relativa à data foi alterada. Então, por exemplo, aqui está aparecendo já o 8 aqui. Se eu mudar essa informação aqui, por exemplo, de 14, eu mudar ela para dia 15, 16, à medida que eu vou mudando lá, ele vai alterando aqui. Então, como é que isso aí é feito? Cada vez que eu mudo isso aqui, a gente dispara aqui, o programa dispara um evento que faz recalcular toda a formatação da tela. E é aqui que a mágica acontece. Então, quando muda a formatação da tela, o programa vem para cá. Quer dizer, quando você muda qualquer desses valores, você muda o formato de valor da data ou da hora, e ele executa essa rotina, cell data format. Então ele vem aqui. O que ele faz? Ele percorre o grid inteiro e ele calcula a nova formatação do grid de acordo com a nova data que ele tem. Como é que isso funciona? Primeira coisa que eu faço, na célula onde a informação vai aparecer, eu coloco qual é o estilo que deve estar colocado lá. Então, por exemplo, linha 0, 1, 2, 3, assim por diante. Célula 2. Célula 2 por quê? 0, 1, 2, né? 0, 1, 2. Então, esta célula aqui. Então, eu estou colocando nesta célula a formatação que ele vai obedecer. Então, aqui, por exemplo, no primeiro caso aqui, a formatação que vem para cá seria D. Nesse caso, seria DD. Então, por exemplo, se eu der um right-click aqui, a informação que vai para a formatação aqui, no caso, é DDD. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o long right-click, a formatação que vai para a execução é DDD espaço DD. E assim vai. Usei aqui, por exemplo, MMM, assim por diante. MMM o que é? É mês abreviado. 4 M's o que é? É mês por extenso. Bom, então aqui eu coloco a formatação que eu quero para essa célula. Eu vou pegar a data e pegar com a formatação que está nessa célula. Agora, o estilo de formatação, ele tem duas partes. É esse formato
E o segundo é um parâmetro que faz a mágica acontecer, que é o Format Provider. Então, nesse Format Provider aqui, então ele é como se eu dissesse assim, eu quero que você me formate isso aqui, short date, D. Aí ele pega e fala, muito bem, e qual a cultura que eu devo usar? Ele vem aqui e consulta, no segundo parâmetro que ele recebe, o Format Provider, qual é a cultura que está vigente. Então, quando eu troquei lá a cultura corrente, eu pego, estou lendo isso aqui de dentro, olha, de dentro da combo, aqui eu estou vendo dentro da combo qual foi o índice selecionado. Dentro da combo eu estou pegando o índice de cultura que foi selecionado e estou jogando aqui em Format Provider. Esse comando aqui fica extenso, etc., porque você tem que buscar o item, dentro do item a cultura, assim por diante. Toda essa transformação para levar o Format Provider para lá. Então agora eu já tenho o Format e o Format Provider. Só falta o quê? O valor que eu quero que apareça. O valor que eu quero que apareça é data e hora. Então a data e hora eu estou colocando aqui. Como aqui a data e hora ele quer em formato date, eu tenho que pegar esse formato e fazer um parse. Então eu estou pegando aqui, o DTP é aquele formato, é o lugar, é o campo que pega a data. É esse campo aqui. Então eu estou pegando o DTP mais espaço em branco, mais a hora. Estou passando para cá. E estou fazendo uma composição aqui, ó, data mais hora. Essa formatação data mais hora, eu estou passando pelo comando parse, que o que ele faz? Ele verifica que isso aqui é uma data de acordo com a cultura vigente. Aí ele pega, faz o parse disso aí e cria uma variável datetime, ou seja, ele converte isso aqui em uma variável datetime. Porque para essa formatação funcionar, o valor que eu tenho que jogar na célula é um valor que é um formato datetime. Tá? Não adianta você colocar string lá, que o formato não trabalha com string. Você vai colocar string lá e vai dar erro. Tá? Você tem que colocar lá date, para isso aqui funcionar. Tá? Então, o que a gente faz? Faz essa formatação que a gente está falando aqui e coloca nisso aqui. E assim eu tenho as três informações necessárias para fazer a formatação de data. O formato, o format provider e a data. Deu para entender, pessoal? Bom, aqui eu vou continuar. Acabou, a explicação é essa. Aqui eu só vou dar uns detalhes a mais de informação. Para quem tiver interesse em detalhes de formatação, eu vou me estender um pouquinho mais, mas o que a gente queria falar já foi. Aqui eu tenho o jeito que eu configuro o grid. A gente configura o grid com o header, as cores, etc, etc. E aqui eu estou configurando, por exemplo, a célula 2, a gente está configurando aqui que é onde vai aparecer a data formatada. Ela vem aqui, tá vendo? Então, aqui eu estou dizendo que ela vai ser apresentada no meio, eu estou dizendo que essa coluna aqui deve ser grande, ela vai até o fim, ela preenche todo o espaço restante do grid, ou seja, se eu espichar o grid para cá, ela vai crescer junto, por causa dessa linha de comando aí, tá vendo? Porque eu dei o fio aqui, então ela ocupa todo o espaço restante, tá? Bom, aqui tem outras informações de formatação que, se vocês quiserem, vocês podem ler aqui e ver como é que isso aí é feito. Bom, aqui tem outra coisa que vocês podem achar interessante, detalhe de programação também. Vocês viram que quando a gente clica lá com o botão direito do mouse em cima do grid, tá? Ele mostra uma caixa de diálogo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu clico com o botão direito aqui, ele mostra essa caixa aqui, com esses dados aqui lá dentro. Isso aqui é feito aqui, ó. Quando você clica dá um mouse down, você clica com o botão direito do mouse, ele vem aqui. Clicou o mouse, ele vem aqui. Se o botão que foi clicado foi o botão direito, tá? Ele vê se o índice da linha que foi onde estava o mouse é menor que zero. Se for menor que zero, significa que é cabeçalho ou então o rodapé. Quer dizer, não foi clicado dentro do grid. Então a gente está dando uma mensagem aqui, ó. Por favor, dê um right click aí na linha que você está querendo editar. Se clicou dentro do mouse, coloca aquela linha como selecionada. Esse opacity aqui é o seguinte, ó. Não sei se deu para reparar. Vamos ver, vamos fazer aqui mais detalhe, ó. Aqui você vê que o fundo aqui está opaco. Quando eu dou right click aqui, eu trago o foco para cá e para dizer que essa janela é modal, ou seja, que não adianta você clicar fora dela, porque aqui está valendo aqui agora, você só volta para lá quando fechar essa. Isso é janela modal. Então, para dizer que essa aqui é uma janela modal, eu estou trabalhando, eu estou reduzindo o brilho da tela original, tá certo? Então, quando eu voltar para lá, o brilho aumenta outra vez, tá vendo? A gente clica aqui, ele fica opaco, aqui e volta.
Como é que faz isso? Aqui, ó. Você trabalha aqui Você trabalha aqui, quando clicou, ele reduz a opacidade para 80%, 0,8. Depois que ele executou tudo, ele restaura a opacidade, voltou para 1, e a tela volta a brilhar de novo. Aqui ele pega e abre um formulário novo, que é um formulário de mensagem, e ele passa para esse formulário, como referência, os dados dessa célula. E esses dados dessa célula é que ele vai depois usar para colocar aquele formato que aparece na mensagem. Quer ver? Ó? Aqui, quando eu clico aqui, ó, ele coloca essa mensagem aqui. Para ele colocar essa mensagem aqui, ele precisa saber que célula foi clicada, porque eu pego dessa célula primeiro aqui, tá vendo? Estou pegando daqui, então ele precisa saber onde foi clicado. Ele sabe onde foi clicado porque o formato que chama, tá, ele está vendo? Ele viu onde foi clicado, ele guardou aqui em Cell Data. E ele passou esse parâmetro aqui em Cell Data lá para aquele outro formulário. E aí aquele outro formulário usou a informação que ele recebeu para montar a mensagem dizendo como é que você usa o comando. O resto da mensagem é constante. Aquela primeira parte da mensagem, isso aqui é constante de label. Eu só mudo esse pedacinho aqui, tá? Bom, outra coisa é o seguinte, não sei se vocês estão repararam aqui, é o seguinte, quando você clica aqui, ó, eu puxo para cá, eu dou um right click aqui, ele sempre aparece nessa posição, essa caixa aqui, tá vendo? Eu venho para cá, dou um right click aqui, ele sempre aparece nessa posição. Por quê? Por causa desse comando aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó, a posição do formulário eu quero colocar como manual. E qual é a localização que é para ela aparecer? New point. Tá? Esse new point aqui esse new point aqui é esse ponto aqui, ó. O canto superior esquerdo. Ok? Esse é o new point que a gente está colocando aqui. Então, esse new point aí, o que é? É o formulário que está chamando, é desse, né? Essa alocação é o X da localização desse formulário, mais a metade da largura dele dividido por 2. Então, esse ponto dá o quê? É o começo do formulário mais a metade da largura. E esse formulário aqui é o começo da altura dele, eixo Y, né? Eixo vertical, mais metade da altura. Então, por isso que ele vem parar no meio, porque quando eu clico aqui, ele pega metade dessa largura, deu esse ponto aqui, metade dessa altura, deu esse ponto aqui, por isso que ele vem parar aqui. A gente faz a mesma coisa aqui em detalhe. Ó. Detalhe sempre aparece debaixo do label que você clicou. Por exemplo, se eu puxar para cá, ó, clicar em detalhe, ele vai aparecer aqui, tá? Para ficar associado, né? Quer dizer, é mais fácil de interpretar. Se eu clicar aqui, a informação sair aqui, o cara vai pensar, ué, mas o que está fazendo esse quadro aqui embaixo? Né? Então, assim, se você clica aqui, ele fica mais claro que isso se refere a isso aqui. Como é que faz a colocação de detalhe? Eu fiz aqui um pouquinho diferente a colocação de detalhe. O detalhe eu queria que saísse o seguinte, eu queria que saísse assim, ó, bem debaixo do começo do link que ele apertou e alinhado com o grid. Então, para isso, o que a gente fez? Vamos pegar as coordenadas desse ponto aqui, que é o ponto que eu quero que apareça detalhe. Eu quero que ele apareça aqui. Então, vamos pegar as coordenadas desse ponto aqui. Coordenada desse ponto aqui, o que é? É esse ponto aqui, ó, mais o top do grid. Né? Então, ó, qual é esse ponto? Primeiro, eu estou pegando aqui um retângulo. Esse retângulo que está aqui, ó, esse comando, esse rectangle to string, ele pega a tela e forma um retângulo a partir dela, tá certo? Então, a posição start manual, qual é a posição que eu quero que apareça isso aqui? É aqui, nessa altura, na mesma altura do grid, com o x igual do link e com o top igual o do grid. Então, como é que faz? Eu peguei string rectangle left. String rectangle left é esse pontinho aqui, esse aqui, tá? Quando eu puser aqui, qual é o left desse label aqui, ó, do link details, qual é o left desse label? É isso aqui, mais isso aqui, dá essa coordenada aqui. Agora, se eu pegar, a hora que eu pego aqui o top do retângulo, o que é? É aqui também, é esse pontinho aqui.
Eu pego o top mais a altura do grid, eu estou definindo o ponto como aqui, porque ele está à esquerda aqui e no top daqui. Então ele definiu esse ponto. Então eu faço aí, quando eu dou assim, quando eu der o show desse formulário, ele vai aparecer na formação, nessa logação que ele determinou, porque eu disse que a colocação do formulário ia ser manual, ou seja, ele vai obedecer isso aqui. Se você colocar outro tipo de start position, como por exemplo center, não sei o quê, ele ignora isso aqui e aí coloca no centro do formulário ou coisa assim, tá? Ok. Bom, acho que talvez teria alguns outros detalhes para a gente conversar aí, mas acho que deu para passar a ideia do que a gente queria passar já foi. Quer dizer, como é que funciona a data, como é que converte, alguns macetinhos de programação aí. Tá bom, pessoal? Então, por agora é isso. Um grande abraço, obrigado.